Não, você não vai ser tributado automaticamente se você movimentar mais de R$ 5.000 no Pix, seja para receber ou seja para pagar. Mas é bem verdade que o cerco que está se fechando hoje, com certeza é muito menor do que o cerco que vai se fechar amanhã. E não tem jeito, gente, a galera tava se descabelando. Eu nem tinha voltado de férias, nem tinha colocado o pezinho no Brasil e tava vendo a galera se arrancando os cabelos e se matando nas redes sociais por conta da Instrução Normativa 2219 da Receita Federal, que trouxe algumas alterações no monitoramento das transações financeiras que nós, pessoas físicas e também jurídicas, acabamos fazendo. E a questão, gente, e eu entendo a revolta, é que a comunicação de tudo isso, ela foi tão ruim, ela foi digna de nota dó, que isso acabou abrindo espaço para várias interpretações e nós sabemos que dificilmente as pessoas vão de fato lá no Google, digitam o número da instrução normativa e leem ela na íntegra para entender o que está acontecendo, o que vai acabar mudando na vida da pessoa. E bom, de fato, gente, essa instrução normativa vai mudar sim um pouco a dinâmica de algumas coisas, porque como eu falei para vocês, para mim fica claro que isso aqui é uma tentativa de fechar ainda mais o cerco por parte do governo e da Receita Federal, só que isso aí também não é algo novo, tanto que essa instrução normativa, ela revoga várias outras, inclusive algumas lá de 2003, então já tem algumas décadas que cada vez mais a Receita Federal vem tentando fechar o cerco e que sim, a consequência lá na frente, aí sim pode ser em um cruzamento de informações e talvez até mesmo tributar algumas pessoas que hoje acabam não pagando imposto, porque a forma que a banda toca aqui no Brasil, ela é diferente. Existe sim muito trabalho informal, existe sim muita gente que não declara imposto de renda e deveria declarar, existe muita gente que nem sabe como faz, por desinformação mesmo, e aí no final das contas pode acabar tendo algum cruzamento lá na frente e se ferrando. Mas eu quero trazer todos esses pontos hoje pra vocês. Só antes, é claro que eu já faço convite pra vocês deixarem um like de vocês, se inscreverem aqui no canal e clicarem no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, primeiro vídeo do ano aqui do canal, gostaria de estar falando de alguma coisa muito mais legal, mas não tem jeito. Então me resta apenas desejar um feliz ano novo, feliz 2025, que vocês consigam fazer boas escolhas e colham bons retornos nos investimentos de vocês para compensar o tanto de imposto que a gente paga aqui no Brasil. Mas vamos lá, né, gente? Então vamos falar sobre essa instrução normativa que, como eu falei para vocês, não é algo novo. Ela revoga algumas instruções normativas, como vocês podem ver aí, inclusive algumas lá de 2003. E por quê? Porque esse monitoramento das nossas contas, das nossas movimentações financeiras, não vamos nos iludir, né, gente? Isso já acontece, ó, há muitos e muitos e muitos anos. O que acontecia antes? Se você, como pessoa física, movimentasse mais de R$ 2.000 num mês, isso já era reportado pelos bancos em si para a Receita Federal. Se a pessoa jurídica movimentasse mais de R$ 5.000, isso também era reportado por parte dos bancos para a Receita Federal. Essa instrução normativa agora, ela veio para mudar algumas coisas. Agora, se a pessoa física movimentar mais de R$ 5.000, e isso não é um pagamento único, são várias movimentações que juntas podem ultrapassar esses R$ 5.000, então não somente agora bancos, mas também empresas de meio de pagamento, de crédito e várias instituições financeiras vão ter que reportar isso para a Receita Federal semestralmente. Então, para a pessoa física, esse valor subiu para R$ 5.000, para a pessoa jurídica, que antes era 5, agora subiu para R$ 15.000. E isso vai ser feito de forma semestral, e o que pode acabar acontecendo? Você pode passar muitas vezes 2, 3 meses sem movimentar R$ 5.000, mas se chegar no quarto mês e você movimentar, então aquela instituição financeira, ela pode reportar todos os meses para a Receita Federal. E, como eu falei para vocês, vai ser de forma semestral. Então, vai chegar agosto agora desse ano, as instituições vão entregar esse relatório para a Receita Federal referente ao primeiro semestre desse ano de 2025. Quando chegar fevereiro do ano que vem, 2026, aí as empresas vão entregar os relatórios referente ao segundo semestre de 2025. Então, é basicamente isso que vai mudar, e eu entendo o porquê da revolta a respeito disso, mesmo que não seja algo novo, mas é porque, de fato, não é uma novidade. O trabalho da Receita Federal é justamente fechar o cerco, mas a energia empregada para fechar cada vez mais o cerco e que vai acabar afetando não somente o rico, super rico, mas principalmente as camadas mais baixas da população, a energia que está sendo empregada nessa medida, ela é infinitamente maior do que a energia que está sendo empregada pelos próprios políticos para cortar na própria carne as suas regalias, regalias do judiciário, etc. e tal. Então eu entendo um pouco dessa revolta, porque essa energia gasta é desmedida em relação a uma coisa e outra,
e aí é claro que a galera cai matando. Existem outros pontos também que acabaram gerando uma certa preocupação, porque, como eu falei pra vocês, aqui no Brasil, a banda ela toca de uma forma diferente. Aqui nós temos, por exemplo, muitos empregos informais, e muitas pessoas, elas às vezes nem sabem que tem que entregar a declaração anual do imposto de renda, ou elas simplesmente não sabem como fazer isso, muitas vezes fazem de forma errada. Então existe muita informação, por falta de informação também, que está desencontrada e que provavelmente lá na frente a Receita Federal vai conseguir fechar esse cerco e vai acabar impactando essas pessoas. Então tem muita gente, por exemplo, que é CLT, que tem carteira assinada, mas que faz um freela, que faz algum trabalho por fora, que recebe por isso, mas muitas vezes isso não aparece na declaração. Ela talvez deveria estar pagando um imposto em cima disso, mas por não aparecer ali, ela não paga. E aí isso lá na frente, esse cruzamento pode acabar impactando. Beleza. Outra coisa que aí sim acaba preocupando um pouco mais, e esse foi um debate que foi muito levantado nas redes sociais, foi que basicamente as famílias, muitas vezes elas concentram todas as suas despesas em um cartão de crédito. Então vamos lá. Tem o seu João, que ganha R$3.000 por mês, que é o salário médio aqui do Brasil, e aí a fatura do cartão de crédito dele deu 7, 8 mil reais. O que a galera faz da família dele? Passa o dinheiro para a conta dele, ele paga essa fatura. O que vai acontecer? Ele vai ter movimentado mais de 5 mil reais. Isso pode chegar lá na frente no cruzamento da Receita, ver que o seu João ganha 3 mil reais, mas que a fatura deu 8 e pode ser, não sei se vai de fato acontecer isso, mas pode ser que ela peça para ele justificar essa questão. O que acontece? Hoje nós conseguimos colocar dependentes na nossa declaração anual do imposto de renda, mas como eu falei para vocês, hoje muita gente não entrega por desconhecimento ou quando entrega errado, e aí esse cerco que vai se fechando da Receita Federal pode acabar dando aí um certo trabalho para boa parte da população lá na frente, inclusive resultando em algumas multas ou tendo que pagar algum imposto que às vezes a pessoa nem sabia que ela tinha que pagar. Porque a gente tem que também entender que o Brasil, ele é um manicômio tributário. É difícil entender todas as regras contábeis e todas as regras tributárias nossas aqui, e aí isso sim pode acabar impactando em algum erro ou alguma coisa que a gente vai ser onerado lá na frente. Então tudo isso, gente, esses são apenas alguns exemplos, mas tudo isso gerou um pouco de revolta na galera. E por quê? Porque muita gente achou que esse tipo de medida era justamente para focar no rico, no super rico, porque muitos dizem que o rico sonega, que não paga imposto, mas a verdade é que o rico, super rico, e enfim, gente, eu converso com muita gente, a gente convive com muita gente, ele paga imposto, só que ele dispõe de um bom advogado tributarista, de um bom contador, para pagar menos impostos de forma legal, diferente, por exemplo, das classes mais baixas, que não dispõem de recursos para conseguir fazer esse tipo de manobra, e aí, no final das contas, só vai saber lá na frente que fez coisa errada e sobra uma multa e um boleto de um imposto para pagar que ele às vezes nem sabia que tinha que pagar. Sim, já vi casos, inclusive de seguidores, até mesmo com coisas de investimento aqui na bolsa, por desconhecimento mesmo, chegou aquele boleto surpresa de imposto para pagar, né? Então, assim, isso acaba gerando um pouco de revolta na galera. Eu entendo toda essa questão. Existe um outro ponto também que a galera tinha levantado, que era a questão do sigilo bancário, e aí eu fui dar uma pesquisada um pouco melhor sobre essa questão do sigilo bancário, e é bem verdade que existe esse conflito, né, de que, poxa, eles vão monitorar ainda mais, porque não vamos nos iludir, como eu falei pra vocês, a gente já tem décadas que nós somos monitorados, mas eles vão monitorar ainda mais, isso não fere a questão do sigilo bancário. E aí, olhando para setembro, que foi o mês que essa instrução normativa ela veio a público, eu também acabei achando essa matéria aqui, onde o STF ele libera repasse de dados do Pix e favorece o fisco. E ele fez isso de uma forma, por exemplo, que não caracterizasse, por exemplo, essa questão do sigilo bancário, uma infração ao sigilo bancário. Então, esse é um outro ponto que a galera acabou levantando, porque a galera hoje trabalha de uma forma que às vezes é informal, que não paga imposto, nós temos leis complicadas, muitas vezes difíceis de serem aplicadas, e muitas vezes a forma que elas são aplicadas, inclusive pelo nosso judiciário, tem sido contestadas, e aí a galera fica revoltada, do tipo, aonde que a gente vai parar com esse tanto de medida? E aí, basicamente, é isso que acontece. Eu faço um paralelo com essas últimas séries que eu tirei, a gente passou o Natal na Suécia, e é na casa de um sueco, inclusive, não é um brasileiro que mora na Suécia, também, tá? Mas tinha um sueco lá. E
essa questão dos impostos, eles pagam muito impostos lá. Não é tipo um grande problema para eles, mas porque eles pagam muitos impostos, mas ao mesmo tempo eles conseguem ter uma qualidade de vida melhor, é um país mais rico, é claro que é um país menor que o Brasil, mas enfim, eles têm um retorno nessa questão. Aqui no Brasil nós pagamos impostos, por exemplo, de países nórdicos, mas o nosso retorno é do Zimbábue. Então a galera aqui meio que caga, vamos dizer assim, para fazer tudo da forma certinha, porque chega um momento que a galera fala assim, cara, se eu for pagar todos os meus impostos da forma correta, e aqui a gente tá falando, às vezes, daquele cara que tem um trabalho informal, que é uma grande parte do Brasil, cara, se eu for pagar todos os meus impostos da forma correta, eu não consigo dar o giro no final do mês, porque eu não só tenho que pagar os impostos, como eu tenho que também pagar por serviços que o governo me prometeu, mas que ele também não tá me entregando. Então a gente entra nessa seara e entra nessa bola de neve, e aí eu entendo o porquê desse cabo de guerra nas redes sociais, mas o resultado a gente sabe que é basicamente aquilo que eu já trouxe no início do vídeo, né? O cerco que está se fechando hoje com certeza vai ser muito menor do que o cerco que vai se fechar amanhã. Então fiquem atentos a todas essas mudanças, porque sim, isso pode acabar impactando na sua vida também.